Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje possui uma longa e bem-sucedida carreira acadêmica. Tem graduação em Letras e mestrado em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em Educação pela Concord University, em Wisconsin, e foi homenageado com o título Doutor Honoris durante a comemoração de 50 anos da Unisul. Afinal, faz parte da história da universidade desde a sua fundação. É um apaixonado por línguas, culturas e viagens. E nos últimos anos vem se dedicando ao ofício de tradutor. Estou falando do querido professor Wilson Schutter. Professor Wilson, é uma enorme honra recebê-lo aqui no programa, no nosso bate-papo literário. A honra é minha, Renata. Estamos aqui com muita satisfação. Ai, muito obrigada. Vamos conversar um pouco, então, vamos iniciar a nossa conversa falando um pouco dessa sua tão bem-sucedida carreira acadêmica que faz parte da história da nossa universidade aqui, né? Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. Bom, como você disse, eu fiz curso de letras, depois fiz mestrado em linguística e doutorado em educação e vim a convite da FESC, então a Unisul se chamava FESC, em 1971 como professor visitante. Eu morava em Florianópolis e vinha para cá. Em 72 eu fiz o inverso, vim morar aqui com insistência grande dos dirigentes da época, com o desafio de criar uma universidade. E me mudei para cá então em 1972, trabalhei na Unisul por mais de 30 anos, onde me aposentei, e continuei trabalhando agora mais dedicado a traduções. A tradução, e esse é o nosso tema de hoje no programa, né? Também. O exercício da tradução é dos mais relevantes e necessários dos nossos tempos, né? Qual a importância que o senhor acha que a tradução tem para a humanidade, em primeiro lugar? Bom, a humanidade só tem acesso a obras de arte, de cultura, os escritos, se for traduzido, convertido de um idioma para outro. Imagina assim os clássicos gregos. Como nós teríamos acesso a eles se não houvesse tido a tradução? Assim os romanos, enfim, os povos foram registrando seus conhecimentos em obras literárias ou não, enfim, mas para que tivéssemos acesso, precisou um intermediário, que é o tradutor que converte de uma língua para outra. Só assim nós temos acesso. E que é um ofício que existe desde sempre, né? O livro mais traduzido do mundo é a Bíblia. É a Bíblia. Né? A Bíblia, inicialmente escrita em hebraico, em aramaico, outros livros, foi traduzido para o latim, enfim, para N línguas é o mais traduzido no mundo, como você disse. E para a literatura? Qual a importância da tradução para a literatura? Não dá nem para imaginar, né? Como é que seria o mundo sem tradução, né, professor? Imagine os escritores internacionais, né? Senão nós ficaríamos restritos a bons autores, mas apenas do Brasil e de Portugal. E até evolução não só cultural, mas como evolução também de profissional também, né? De informação mesmo, né? De informática, enfim. Conhecimento humano, ele migra sempre com um intermediário ali que passa de uma língua para outra, para a gente poder ter acesso, para divulgar, não? Com certeza, com certeza. Hoje um livro quando sai numa editora, a editora já tem uma rede de tradutores. Pega o exemplo de Paulo Coelho. Sim. Começou aqui hoje, um livro já sai para muitos países ao mesmo tempo. Né? E assim foram os clássicos, né? Machado de Assis, como foi traduzido, essa de Queiroz, enfim. O senhor acha que traduzir é uma arte? Ah, sem dúvida, traduzir é uma arte porque não é uma coisa mecânica. Tem que interpretar o sentido do autor e recriar na outra língua. Isto vale para a prosa e, sobretudo, para poemas. Que um poema não é traduzível, não se traduz poema para poema. Você pode traduzir o sentido do poema para uma prosa.
para fazer o poema, precisa recriar na língua B o que era um poema na língua A. Vou fazer um adendo aqui que eu acho interessante contar para o pessoal, que eu conheci o professor Wilson na minha especialização em língua inglesa, né? E tive a sua matéria, né, que era Teoria e Prática da Tradução. E me apaixonei pela tradução. Assim, a gente não tem noção da necessidade que a tradução tem para esse desenvolvimento do mundo, né, da humanidade. E aí eu fiz a minha monografia do curso, foi de um poema do Bertolt Brecht, né, que é alemão, né, com versões. Eu peguei 2 versões americanas e, se não me engano, 3 versões brasileiras, né, no português, absolutamente distintas umas das outras, né? Então, cada tradutor que trabalhou naquela tradução fez a sua maneira, né? É a recriação, é a interpretação. Esse exemplo Não é? Muito bem colocado. Se você comparar várias traduções da mesma obra original, você vai ver que elas não são iguais. Elas têm uma semelhança, quer dizer, o tradutor procura interpretar o que estava no original, mas ele recria a sua maneira, língua, né? A sua maneira. Professor, qual é a diferença entre tradução, versão, tradução simultânea, tradução consecutiva? Bom, tradução é o termo genérico. Alguns distinguem tradução quando passa da língua original, língua materna, para uma língua estrangeira. E versão fazer o contrário. É uma distinção secundária. Agora, fazer o serviço de tradução escrita é uma coisa, é tradução. Quando ela é oral, sim, então vem a interpretação. E esta pode ser simultânea, é quando o falante está, digamos, numa palestra e o intérprete ao mesmo tempo vai falando. Então ele escuta numa língua e fala na outra. É um exercício muito difícil. Eu não consigo fazer isso. Tem cursos para isso, né? Tem, mas exige habilidades. Tem que dominar muito bem as 2 línguas, né? Imagina assim, alguém estudar teoria de piano e ser um bom pianista. Exige habilidade. Com certeza. Eu diria isso, essa habilidade de ouvir numa língua e falar ao mesmo tempo na outra, com um pequeno delay, é muito difícil. Mas existe a tradução consecutiva. Sim. Eu adoto essa quando presto serviços de intérprete. A pessoa fala uma frase, um parágrafo, faz uma pausa, o tradutor entra, traduz e vai assim, consecutivamente por frases ou por trechos. E aí é um pouco mais tranquilo, porque dá para você assimilar e traduzir, né? Assimilar e traduzir. Um pouco mais tranquilo, porque nem tanto, né, professor? Porque tem que prestar muita atenção, estar concentrado. Não é fácil. Para captar os sentidos, os elementos todos que tem, para daí resumir ou passar, né, para outra língua. Com certeza, professor. Sai de lá com dor de cabeça. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta já já. Não saia daí.